Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Visions of Mana, o mais novo game da série Mana que vai estar chegando aí neste ano de 2024. A gente teve já algumas empresas tendo a oportunidade de testar o game, então a gente vai estar dando uma olhada na preview que a gente teve no Red Zone da IGN e também da GameSpot aqui no canal, e eu vou ir pausando, vou ir falando um pouquinho sobre também o que a gente está vendo ali na tela, se for necessário, obviamente. Lembrando que as legendas estarão ativadas. Galera, a última vez que a gente teve um lançamento da série Mana foi em 2020, se eu não me engano, com o Trials of Mana. E eu, mano, nunca joguei mais nenhum jogo da série Mana, a não ser o primeiro, Legend of Mana, lá no PlayStation 1. Cara, faz muito tempo. Eu até tenho que revisitar esse jogo. Ele teve aí uma versão HD remasterizada aí na Steam, quem sabe eu traga no canal em breve, galera. Mas vamos nessa, dar uma olhada na preview aqui da IGN primeiramente. Impactou demais, mano. Foi o primeiro jogo no estilo JRPG, assim, meio animado que eu joguei, foi Legend of Mana. Ali, apareceu ele também. Fanfare has yet to die down as seen with the success of the 2020 remake of Trials of Mana. The question is, can a brand new Mana game replicate the same success as a remake? From the 2 hours I played of it at PAX East, Visions of Mana's foi a última entrada que a gente teve, né? O remakezinho ali em 2020. To meet the success of the originals, but it might even end up surpassing them. Ok. From the moment I vai started superar? Será? Mana, my expectations of Se it for, gone are the days of sprite-drawn, top-down 2D combat. Here are the days of fast-paced, flashy, and vibrant 3D semi-open bastante ação, né? Gameplay puts a heavy focus on the action part of the action JRPG genre, including aspects like aerial combat to help open up the tag-based sword slashing and magic system already in place. Lembrando bastante também, né, de certa forma, essa gameplay com o Grand Blue que a gente teve o lançamento nesse ano. A gente teve uma gameplay aqui no canal também. Lembra um pouquinho. Val's heavy attacks were useful for fighting big enemies one-on-one, while Morley's speed is perfect for encounters made up of a higher number of troca de personagem. Karina serves as the ideal support role, not only providing healing, but dishing out powerful magic attacks like Thunderbolt that deal area of effect damage that is both powerful and far-reaching. Whenever I wasn't using the other two characters in combat, the AI takes over seamlessly. Having all three heroes participate in the battle all at once results in a variety of combo moves that deal significant damage, especially when adding elemental vessels into the mix. These mystical artifacts play a huge Legal, role tem bastante elemental envolvido, né, pra estratégia do game em si das batalhas ficar mais complexa. Skill sets, stats, and weapon types will change drastically. I loved how different the trio felt while experimenting with switching classes for specific Isso é legal, mano. battles. In this preview, there were two different elemental vessels, Moon and Wind. The first manipulates the flow of time, while the second controls air currents, lofting enemies off their feet while dealing damage. Graficamente, o jogo me agrada bastante, mano. Bem colorido, animado. In this state, he uses a lance and shield while also having the ability to manipulate the flow Isso aí é muito apelão, velho. Que isso? Terrifying 1-2 punch of slowing any enemy down to be Ei, olha o tempo que fica. both quality and quantity with his damage. Mano, ele ficou tipo 12 segundos parado ali. In the first area of the preview. This sturdy and fast enemy, who felt like a beefy Sonic the Hedgehog, was an absolute menace, featuring crazy speed and high defense that made for Caraca, é o Sonic mesmo, velho, rapidão. That battle became much easier after switching Val over to the Aegis class. Thanks to the Luna Globe, a time bubble is created that slows every enemy trapped within it to a crawl, which is perfect for speed demons like the Ochoro. Uma bolha que deixa todo mundo lento dentro dela. O counter perfeito contra o Sonic. Resulted in a satisfying fight. Being able to approach battles by equipping different vessels to different characters beforehand makes for an interesting rock, paper, scissors combat mechanic. The longer each battle progresses, the more every character's special meter grows. Depending on what vessel is equipped, building this up to 100% results in a powerful onslaught that works on individual bosses and large crowds alike to deal some serious damage and inflict. This ability makes Visions of Mana's more basicamente limit break, né? time trial side mission feel more manageable while maintaining its interesting degree of difficulty.
2 hours I spent with Louva a Visions Deus. of Mana painted an image of how exciting it can be. While it may seem Esse like a florzinho scary aí, change, mano. the action Engraçado. focused combat and the introduction of gameplay elements Caraca, such as pelão, hein? elemental Tá vessels aqui em área. might be what the series needs to bring it back into the modern day limelight. For more on Visions of Mana, check out our game overview trailer and an introduction to the newest, cutest dog companion that'll help you travel Caraca, legal demais, mano. adorably. Olha aí a travessia com um doguinho, né, cara? Que legal isso aqui. Gostei bastante. Mano, o jogo em si, ele tá muito bonito. Tá dando gosto de ver, né? Pelo menos assim, essa primeira impressão aqui da IGN foi muito boa também. É claro, galera, daqui a pouco, em questão de atividades secundárias, o jogo acaba ficando repetitivo, genérico de certa forma. Vamos ver como vai ser no lançamento, né? Porque às vezes a gente acaba tendo a impressão errada também. Mas falta a gente dar uma olhada na preview da GameSpot. Vamos ver se eles falam algo de diferente que o pessoal da IGN falou. Eles focaram mais na batalha nessa preview, né, basicamente, falando um pouquinho de elemental ali, que tem também diferença, que dá pra mudar a classe do personagem. Isso aí é muito bacana. E, inclusive, olhando na batalha, eu senti uma forte inspiração em Final Fantasy VII Remake, né? Seja parte 1 ou parte 2, né? O fato de você poder trocar de personagem durante a batalha para ter vários personagens controláveis na batalha, me lembra bastante isso. Mas, enfim, vamos nessa aqui, galera, para o preview da GameSpot agora. RPG combat to Vamos que vamos. Despite being whimsical and colorful adventures with flexible action RPG combat to boot, the Mana series has largely existed through remakes instead of new entries for the past 15 years. No início eles parece que combinaram, né? Falando meio que a mesma coisa. Entry in the modern sense in a long time. Such a big deal. Sem contar remake, a primeira entrada em muito tempo. Visions of Mana makes the Olha que most legal. of its newest outing with vast regions to explore, breathtaking vistas to take in, and an emphasis on magical Cenários elements legais. woven into both its combat mechanics and exploration that creates synergy between the two. Mecânicas de exploração muito inteligentes, muito boas. A brief two-part demo for Visions of Mana, I was left eager to dig into its systems, as that's where the game's real potential lies. I spent the first part of the demo exploring the open region of Fallow Steppe, which let me get my feet wet in basic battles against enemies sprinkled throughout. O estilo do jogo em si lembra bastante Tales of Arise também, de certa forma, né? Só que mais dosado, tipo, não é aquele monte de ataque exagerado que rola. No próprio Tales of Arise e Granbulo, que são muito parecidos nesse sentido, né? Muito ataque exagerado. After this warm-up, I got to play through the Mount Gala dungeon, which is a more linear story-based scenario with greater combat challenges. I also had access to more advanced combat classes at Mount Gala, and once I got to mess around with Morley as a Nightblade, a swift ninja dual-wielding daggers, I started to really feel the flow of Visions of Mana's combat. This came in handy when I faced off against the Mantis Ant, the gargantuan beast lurking at the end of Mount Gala. With a huge combat arena and a fast opponent with multiple targetable parts, being fast and closing the gap was my solution to taking it down. Instead of using a heavy attack, I would teleport Congelou, parou o tempo. quick combos, almost like a warp strike in Final Fantasy XV. While the Nightblade class was definitely more of my speed when it comes to my preference in action combat, Val and Karina had their share of effective abilities such as fireballs and wind gusts to tack on big damage from a distance. The best damage dealer is the Limit Break style class Strike, which you can activate after filling up the CS gauge. Caraca, muito hit. Each character has their own based on their class, and they all come with brief. Cada personagem tem seu limit break baseado na sua classe, né? A gente viu esse mesmo... Ah não, mas foi com ela mesmo que a gente viu, né? Na outra preview. What I'm intrigued by is how the class system works. Elemental vessels can be equipped to any character, and these determine their class. However, each character has their own unique set of classes when equipping Ele vai focar no combate também, de certa forma. For example, when Val has the wind-based Sylphid Boomerang, he becomes a heavy sword-wielding Rune Knight. But if Karina equips the same elemental vessel, she turns into a nimble dancer. And I could only access the Nightblade class if I had the Lunar Globe equipped to Morley, or the Paladin-inspired Aegis set to Val. Tá, então basicamente, galera, cada classe, cada personagem que você equipa um desses vessels elementais, né, dessa abordagem elemental para os personagens, eles se transformam completamente e é diferente um do outro. Então você usar a mesma abordagem elemental para o personagem principal aqui,
transforma ele num cavaleiro. Você usou na Karina, eu acho que ele falou, né, que é o nome da personagem, transforma numa dançarina com um bastão. E aí, também pra outra personagem, transformou no tal do Nightblade, né, que ele comentou ali antes. Ele gostou bastante, é muita velocidade. Então tem muita variação, né? Tamanho da espada. It's worth noting, though, that Visions of Mana sometimes doesn't feel as fluid as it should be. While it's definitely a step up from the Trials of Mana remake from 2020, there's a bit of a stickiness when it comes to how characters move and attack. This took some getting used to, and the targeting system was often a point of frustration in the demo. While the game does feature a lock-on mechanic, the camera struggles to follow the target, and since the right stick changes the target you lock onto, you can't really move the camera to get a better view of the combat arena. We've seen several action RPGs get this right in the past, and the hope is Visions of Mana can improve this small but important aspect before launch. There wasn't much story content shown in the demo since it was more focused on combat and the use of por isso que eles fizeram então sobre combate, né? Porque é meio que focado nisso a demo que eles tiveram. Headstrong lead, but Visions of Mana appears to be giving its other party members proper screen time as well. After the Mount Gala portion of the demo, I got to see Karina take the spotlight alongside her adorable Alcat hybrid named Ramco. Caraca, dragãozinho bonito, velho. Wind Sylphid. With her background of being half dragon and half human, she's dubbed the One-Winged Oracle, and the Wind Sylphid agrees to lend her his power. The wind spirits like you. Yes, you're quite compatible. If you have both Ramco and the A wind. dublagem tá muito boa, cara. I see no reason not to make you the Alm. It's decided. My broadest Cara, eu takeaway gostei from bastante playing da dublagem. 30 minutes of Visions of Mana is that it's going Só desse for a trechinho aqui deu pra gente conferir, né? RPG feel. It's not necessarily breaking the mold, but it's a modern extension of Mana's core elements, wrapped in a bigger, more vibrant fantasy setting. While I'm interested in unraveling the possibilities with its class system, I'm hoping combat can be tightened up a bit more, or evolve in a way that makes sense for the flow of its gameplay. However, it's going to be the story, characters, and Olha que legal, sense of mano. adventure that will likely determine whether Cara, a travessia é muito boa, velho, na moral. Acho que a exploração do mundo vai ser muito legal de fazer também, pelo visto. Pelo visto, né? Galera, é isso então. 2 previews aí de Visions of Mana, mais focado em combate. Igual eu comentei com vocês aí, né, depois que a gente terminou de ver o da IGN, gostei bastante. Pra mim tem fortes inspirações aí no próprio Final Fantasy VII Remake, né, em questão aí de você poder mudar de personagem. A gente tem ali os vasos elementais, que foi traduzido, mas é basicamente o elemental para cada personagem, que quando você equipa, né, o Lua e alguma outra coisa que a gente viu lá no da IGN, você equipa e muda completamente a classe do personagem também, os ataques que ele vai poder fazer. Isso aí é muito bacana. Galera, quero saber mais do mundo, quero saber um pouquinho mais da história, mas o jogo já tá prometendo demais pra mim. Eu acho que vai ser um grande lançamento desse ano. Lembrando, lança em 2024, mas a gente ainda não tem nenhuma data confirmada, nem mesmo um trecho do ano, né? Então, pode ser que lance daqui 2 meses, pode ser que lance só lá pro final do ano, não tem como a gente saber ainda. Mas acredito que até ali por julho a gente já deva ter uma data, né? Confirmada aí de lançamento. E para quais consoles vai lançar? Play 5, Xbox Series X e S e também para PC. Nova geração tá toda inclusa, mas também lança para Play 4, que é curioso. Só vai lançar para Play 4, mas o Xbox One foi descartado. Então, antiga geração passada, só Play 4, galera. Mas é isso então pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Se sim, não se esqueça de deixar aquele like aí embaixo, ajuda demais o nosso conteúdo e a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço, pessoal, e até mais.